Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, né? O canal aqui no YouTube foi desmonetizado e eu penso em deixá-lo desmonetizado mesmo, porque a minha intenção inicial sempre foi anunciar sem receber nada em troca. Porém, existe uma grande necessidade de conseguir material para produção de vídeos. E esses materiais, se tratando de livro, todo mundo sabe, são bem caros. Então, se você deseja ajudar o canal de alguma forma, na descrição tem como ajudar. Então, Deus abençoe e vamos lá, vamos ao vídeo. Esse vídeo aqui eu pretendo que seja bem curto, mas é para falar o que esses homens têm contra a Igreja Católica, o que esses homens têm em comum, né? O que esses pastores no Brasil e no mundo têm em comum. Aqui eu quero deixar um alerta para todos os católicos desta plataforma do YouTube, que ficam aí flertando com o protestantismo, flertando com esses pastores que falam bem, que se expressam de maneira até cativante, né? E muitas vezes até podemos dizer aconchegante. É bom, tem gente que acha bom, que gosta de ouvir essas pessoas. Só que nós podemos ver nitidamente que o objetivo deles é o mesmo objetivo que os irmãos de José do Egito. Sabe qual era o objetivo dos irmãos, né, de José do Egito? Quando José do Egito, você toma José do Egito como sendo a Igreja Católica, um exemplo, uma tipologia aí, vamos dizer assim, né? José do Egito, quando começou a falar dos seus sonhos, a falar de sua grandeza, a falar que ele seria aquele pelo qual Deus salvaria todo o seu povo, e a Igreja Católica é sacramento de salvação, ou seja, é sinal de salvação para a humanidade. Então a Igreja, fazendo aqui entre aspas, às vezes de José, é portão, né? É porta, vamos dizer assim, é redil para a salvação de toda a humanidade. E quando José começou a dizer que ele tinha ali os seus sonhos e dizendo que Deus tinha um propósito muito grande com ele, que todos iriam se curvar diante dele, inclusive os pais, os irmãos, e isso já um sonho, né, de maneira subliminar, mostrava a importância e o papel de José para a salvação do povo de Deus. E os irmãos de José ficaram irados, ficaram indignados com aquilo e juntos articularam a maneira de matar, de destruir José. Então, a mesma coisa, isso por inveja, a mesma coisa se dá com a Santa e Amada Igreja Católica. A Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica é sinal de salvação. E todas as religiões, sem exceções, como diz o profeta Isaías, todos correrão até o Monte Santo do Senhor. Todos irão se prostrar diante de Deus no grande Monte Santo do Senhor, ou seja, na Assembleia dos Fiéis, na Santa e Amada Igreja Católica. Porém, o que é que vai acontecer? Aqueles que são invejosos da Igreja Católica vão se unir, né? Nós temos aí alguns nomes dentro da plataforma que, de maneira subliminar, de maneira sutil, de maneira educada, né? Que não tem nada de educação nisso, mas de maneira educada e de maneira muito sigilosa, né? Assim, sigilosa não carinhosa, né? Com palavras doces, como faziam os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos, né? Os anciãos do povo, como eles faziam com Jesus, com palavras sutis, até com algumas bajulações, né? Como dizia, mestre, nós sabemos que tu falas a verdade, nós sabemos que tu sois sinal de Deus, nós sabemos que tu não julga ninguém pela aparência, mas por trás estavam articulando como matar Jesus. A mesma coisa que os irmãos de José fizeram com José, por inveja, para destruir José, a mesma coisa esses homens, né? Nós temos aí alguns nomes,
Eu vou citar, né? Por incrível que pareça, eu vou citar, não sei se isso pode causar algum problema para mim, mas se causar, né? Jesus disse, bem-aventurados sereis vós quando fores caluniado, defamado, xingado, perseguido por causa do meu nome. Não te preocupeis, porque fizeram isso com os profetas que vieram antes de vós, e também será grande a tua recompensa nos céus. Então, nós temos aí Rodrigo Silva, né, adventista, com todas as palavras, doce, sutil, mas sempre está ali, né, de maneira indireta e às vezes até direta, dizendo que a Igreja Católica é a Babilônia, dizendo que a Igreja Católica é a prostituta, a meretriz do Apocalipse, que mudou as leis de Deus, que fez isso, que fez aquilo. Né? Nós temos aí Augusto Nicodemos, de maneira descarada, né, dentro dos podcasts da vida, dizendo que por trás das imagens, né, aqui tem uma imagem de São Francisco de Assis, né, tem uma imagem aqui de Nossa Senhora de Fátima, que por trás das imagens católicas existem demônios agindo, né, pegando textos fora de contexto e trazendo isso, jogando isso como sendo as imagens da Igreja Católica. Nós temos aí o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, que também de maneira muito sutil, mas está ali sempre atacando a igreja, sempre lançando o fermento do fariseu, o fermento do saduceu no coração dos católicos que ainda acompanham esses homens. Nós temos também aí um jovem, né, o Iago Martins, que não, aí já não é tão de maneira subliminar, não é tão de maneira oculta, aí já é mais diretamente. E ele infunde mesmo na cabeça das pessoas com uma linguagem jovem, com uma linguagem descontraída, com uma linguagem descolada, que a Igreja Católica deve ser destruída. Né? Não diz com essas palavras, claro, eles não vão dizer com essas palavras. O pastor Rodrigo Silva vai até dizer assim, olha, a Igreja Católica, ela guardou a Bíblia, ela conservou a Bíblia, e a Igreja Católica, quem diz que a Igreja Católica manipulou a Bíblia é mentira, não sei o quê. Mas ao mesmo instante ele vai dizer que a canetada do Papa falando ex-cátedra muda a Bíblia, ou subjuga a Bíblia, passa por cima da Bíblia e assim sucessivamente, fazendo toda uma desunião daquilo que é a tradição da Igreja, as Sagradas Escrituras e o magistério da igreja. Então, meus amados irmãos, esse vídeo aqui é exatamente para deixar esse alerta. O que é que esses homens, e aqui eu falo dos pastores protestantes, o que é que o protestantismo em si tem em comum? A união? Sim. Mas não a união porque eles se amam e porque eles acreditam na mesma coisa. Porque eles estão se dividindo todos os dias. Mas é a união, como por exemplo, os saduceus, os fariseus, os escribas, os herodianos, os anciãos do povo, eles não se uniam, mas se uniram em um propósito comum e maligno, destruir nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses pastores, eles não se unem de maneira nenhuma. Cada um quer a sua fatia do bolo, porém, para destruir a Igreja Católica, eles se unem, eles dão as mãos, como os irmãos de Jacó fizeram, ou melhor, como os irmãos de José fizeram para matar e destruir José. Então fica aqui meu alerta, não brinque com o fermento dos fariseus e dos saduceus, a hipocrisia e também as doutrinas satânicas e diabólicas que estão sendo colocadas a contragota no coração dos católicos. E muitos estão ainda se afastando da igreja. Mesmo tendo muitos voltando, muitos estão ainda se afastando. Principalmente aqueles que são leigos e que, quando alguém pega a Bíblia e pega, por exemplo, uma passagem sobre imagens de ídolos do Antigo Testamento e diz que são as imagens católicas, e a pessoa leiga, né, desejoso de não desagradar a Deus, a pessoa rompe com a Igreja Católica e vai para essas seitas. Deus abençoe você, dá uma curtida no vídeo, compartilhe esse vídeo com os teus irmãos e vamos ajudar a evangelizar.